adequada. O que faz essa dieta ser tão boa assim? Quais são os elementos dos alimentos ali que fazem ela ser tão boa? Especialmente, então, fitoquímicos, cada alimento que está lá dentro, quando você pensa assim, num brócolis, ou de repente num alho, numa cebola, todos os alimentos de origem vegetal, claro que alguns, né, óleo de coco ele pode não ser tão interessante por conta da gordura saturada que ele apresenta. Tá. Mas, pensando no azeite, por exemplo, eles têm vários tipos de componentes. Então, por exemplo, o alho tem alicina na sua composição, tem quercetina, que são compostos bioativos e cada um deles tem uma função. O que eles fazem? Seja, por exemplo, né, numa questão, a quercetina é um potente anti-inflamatório e até nesse sentido, ela consegue auxiliar não só numa inflamação, por exemplo, assim, dor de garganta, que a gente lembra muito, né, que a gente sente muito bem essa dorzinha. É uma inflamação? Sim. Mas quando eu falo na gente, nossa vida do dia a dia, ela é mais pró-inflamatória, ela é mais pró-oxidativa. A gente vive num ambiente que tem mais poluição, aqui em São Paulo especialmente, né? Não tem como fugir disso. Com certeza. Não só isso, o estresse. A água que a gente consome, ela tem agrotóxicos na sua composição. As frutas, verduras, infelizmente, também têm agrotóxicos na composição. Então, tudo isso é mais agressivo, é mais nocivo. O nosso corpo tem enzimas que combatem isso, enzimas antioxidantes. Só que elas não contam também de um excesso de agentes pró-oxidativos. Então, fumo, tabagismo, né? Álcool, tudo isso é mais agressivo. A gente tem, normalmente, uma vida mais agressiva, mais pró-oxidativa do que antioxidante. Então, por conta disso, para equilibrar essa balança, é importante pensar não só em adicionar esses alimentos, mas também pensar na vida de modo geral. Eu sei que às vezes é difícil, né? Mas isso é muito interessante, porque às vezes a gente não percebe estar se alimentando de uma forma que está deixando a gente mais estressado, mais ansioso, certo? Exatamente. Então, a gente está mais inflamado. Por várias questões. A saúde intestinal, que é um ponto importante. Então, o hábito intestinal também tem que ser avaliado. Isso também gera mais agentes inflamatórios. A própria obesidade também gera, propriamente dita, a gordura corporal já é mais pró-inflamatória. Então, o próprio aumento da célula adiposa, ela também gera mais fatores inflamatórios. Então, tudo isso que a gente pensa em várias doenças, obesidade, hipertensão, diabetes, todas elas têm um fator enraizado que é a inflamação. E aí, nesse sentido, alimentos mais anti-inflamatórios são interessantes. Não estou dizendo assim, então eu vou tomar um shot de manhã e vai curar a minha vida. Não é bem assim. Não é só um shot de manhã que vai ter cúrcuma, que vai ter pimenta, que vai ter limão, que vai te sanar, que salvar você. A questão é, ao longo do dia inteiro, você sempre planejar essa alimentação. Então, de repente, de manhã pode ter um shot? Até pode ser, não tem problema, né? Mas pensar que no café da manhã, no almoço, no lanche, no jantar, sempre terão esses alimentos. Então, quais que são mesmo? Por exemplo, né, a gente pode pensar em vários deles, né? Seja frutas, verduras, legumes, são os pontos principais. E aí, cada um deles terá algum componente diferente. Por exemplo, o suco de uva que a gente falou. Ele tem resveratrol na sua composição. Ele também é antioxidante, também é anti-inflamatório? É. Pensa assim, Lutz, todos os nossos alimentos vegetais, eles são plantados em algum local, X. E aí esse local tem agressão física. Tem sol, tem calor, tem chuva, tem granizo, tem bichinho que vai lá e vai atacar, pestes, né? Então esse alimento faz o quê? Ele tem que ter um agente protetor. Então ele cria agentes antioxidantes contra o ambiente. E aí nesse sentido, pensa só na uva que está lá no Rio Grande do Sul, naquele frio. Ela vai criar mais resveratrol para ela sobreviver. Então, isso é interessante. Se é uma uva aqui de São Paulo, de São Roque, onde meu marido mora, por exemplo, ele veio de lá, né, não é tão frio quanto, por exemplo, o Rio Grande do Sul. Então, a uva de São Roque tem um pouquinho menos de resveratrol do que a uva do Rio Grande do Sul. E aí, quem que se beneficia disso? A gente. A plantinha fez alguma coisa para se defender do ambiente, que sempre vai ser um antioxidante, sempre vai ser um anti-inflamatório, e a gente vai se beneficiar desse consumo alimentar. Olha que interessante. Então, cada alimento tem um desse. Então essa do Rio Grande do Sul seria mais antioxidante? Seria mais antioxidante. Porque ela treinou mais isso, né? Exatamente. Que então legal, ela tem na alma cara. dela essa composição. Claro que eu vou pegar assim, vou pegar então um suco de uva ou um vinho do Rio Grande do Sul e um vinho de São Roque. Eles são diferentes. Só que assim, no olho eu não vou conseguir ver isso. E também, para eu avaliar isso, teria que ser num laboratório de bromatologia, é algo que demora, tem uma empresa que faz isso, ou um laboratório de uma faculdade pública, etc. Então, não é tão simples eu te falar, olha, então realmente aqui tem 12 miligramas e aqui tem 20. Isso é só realmente numa análise mais aprofundada. Perfeito. Mas a gente consegue ter essas avaliações. E aí, cada alimento tem um desses. Então, como a gente falou, o alho vai ter quercetina, que também é antioxidante, anti-inflamatório. Inclusive, ele consegue ter uma outra ação de redução de pressão arterial, de redução de glicemia. Então, cada um desses alimentos tem alguns compostos bioativos que são destinados, todos eles, para questões antioxidantes,
anti-inflamatórias, mas um ou outro tem uma ação mais específica para algum propósito.